Porque a essa pergunta, quem é Deus para você? Tem gente que acha que Deus é um bom velhinho, está sentado numa cadeira de balanço no céu e distribuindo presentes para todo mundo. Evangélico, não estou falando de católico, não estou falando de evangélicos. Tem gente que acha que Deus é o irmão mais velho dele. Como eu ouvi um pastor aí falando na internet, que quando ele chegar no céu, ele vai falar com Deus tete a tete, de igual para igual. Então a gente vê que o conceito de Deus, mesmo nas igrejas evangélicas, não são os mesmos, né? Não são bíblicos, não são a revelação de Deus. E a fé dessas pessoas é uma fé deturpada, é uma fé aleijada até, porque eles não têm uma visão correta da pessoa de Deus. Tem gente que acha que Deus é amor, e Deus é amor, mas a ponto de ele poder viver na prática do pecado, que Deus vai levar para o céu de um jeito, Deus vai dar um jeitinho. Só que a gente vê na Bíblia que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então Deus não dá jeitinho. Amém, gente? Então a gente precisa ter uma ideia correta a respeito de Deus, para que a gente não cometa erros, para que a gente não se perca. Tá? Até a forma que você vai orar, a forma que você vai falar com Deus, depende do conceito que você tem a respeito dele. Uma vez eu debati com uma irmã na escola bíblica dominical. Ela disse que o filho dela tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele exigia, ele encostava Deus na parede, ele fazia, Deus tinha que fazer. Eu falei, irmã, não é assim não. Seu filho é gente boa, garoto de oração, mas não pode encostar Deus na parede, não pode bater em Deus, não pode botar de castigo. Entendeu? Deus é soberano, né? Deus é o Criador. Comecei a conversar, ela não aceitava de jeito nenhum, porque o filho dela ele não era desse mundo, ele era superior a todos os demais seres humanos da terra, e falava com Deus assim, como não é nem de igual para igual, subordinado. Faz o que eu estou mandando. Acabou. Ele, tá bom, já entendi que seu filho ora, que seu filho tem autoridade de oração, tá bom, não vou discutir mais. Então a ideia que a pessoa tem de Deus, ela vai influenciar em tudo na vida. Define tudo, né? Define tudo. Porque simplesmente eu vou respeitar, eu vou temer a Deus, ou eu vou viver a minha vida como eu quero, como a minha carne quer, e Deus que deu um jeito de me salvar, porque então é complicado. Então volta no primeiro slide lá atrás, por favor. Eu esqueci de botar o texto. Comecei já com a definição da teologia sistemática. O próximo, isso. Bom, esse estudo, tá, ele é tirado daquele livro, né, que eu coloquei lá no grupo, tá? Não criei nada, só tirei e resumi o que está escrito no livro, tá bom, gente? Então, uma proposta de definição, né? Então, a natureza da teologia. Por que uma proposta de definição? Porque existem várias definições do que seria teologia, ou do que é a teologia. Cada teólogo vai dar a sua definição. Você aqui agora pode criar a sua própria definição do que é teologia. Tá? Então, uma proposta de definição. No Rodman, ele coloca assim: o conteúdo da fé cristã, conforme apresentado em exposição ordenada pela comunidade cristã. Então, o que é a teologia? É o conteúdo da fé cristã. É tudo que nós cremos e acreditamos, conforme apresentado em exposição ordenada. Então, nós cremos, tudo que cremos e acreditamos, tá, é colocado aqui de forma ordenada pelos cristãos. Tá? Então, toda a nossa fé organizada, sistematizada, e teologia sistemática significa exatamente isso. Sistematizada é organizada. Alguém foi lá e organizou as coisas. Como assim? Vou explicar de novo, já expliquei aqui uma vez. É só para a gente dar uma linha aqui no nosso estudo. A teologia bíblica, ela estuda a Bíblia livro por livro, e nós vamos seguindo o texto bíblico. Essa teologia bíblica. Por isso a gente começou lá em Gênesis, e a gente veio até
o livro, a carta de Judas, porque Apocalipse nós vamos estudar mais tarde. Então, nós viemos na teologia bíblica até aqui. Depois começamos Mateus, Atos, Coríntios, Judas. Então, em toda a Bíblia, então o que a teologia sistemática faz? Ensina, afirma, considera verdadeiro as suas doutrinas. Então nós vamos estudar as doutrinas. A comunidade cristã, que somos nós, é uma comunidade de ensino ou de doutrina. A palavra grega é didaquê, em geral traduzida por ensino. Então, supõe-se que a igreja deva ser uma entidade espiritual de ensino. O texto de Marcos diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Marcos ele é mais objetivo, ele resume muitos assuntos. Então você vai ver uma explicação da função, da missão da igreja, mas aí as pessoas saem para pregar. Se olhar para Marcos, você vai sair pregando e vamos pregar. E está errado isso? Não, de forma alguma. Mas em Mateus, vamos abrir a Bíblia? Mateus, abre a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus explica melhor essa missão da igreja. A igreja tem uma missão, gente. E Mateus ele dá uma explicação mais detalhada do discípulo. O que é um discípulo? E o que é aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado? Isso aqui propõe o que na sua mente? O que você entende que deve acontecer? Ensinar a palavra genuína para que a pessoa venha guardar. Então tem que ser estabelecido um sistema de ensino na igreja. Isso. Porque eu já fui e fiz um discípulo. Eu já batizei ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu vou ensinar ele a guardar o quê? A palavra. Todas as coisas. Todas as coisas precisam ser ensinadas para ele que ele guarde. Tudo que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. O Senhor diz: eu estou com vocês nessa missão. Capacitando. Então, subentende-se que a igreja, ela deve ser, a comunidade cristã, somos nós, a igreja, deve ser uma comunidade de ensino, de doutrina. Nós precisamos ensinar. E hoje em dia, a igreja está com uma missão de ensinar, mas não está ensinando. Muitos desistiram dessa missão. Que é muito árdua, né? Dá trabalho. E ninguém quer. Ninguém não. A grande maioria não quer. Tem que abrir mão de um tempo. Nós queremos, estamos aqui. Então, o que acontece nisso aí? Nós vemos as igrejas, algumas, abolindo cultos de ensino para colocar campanhas, porque as pessoas enchem mais a igreja quando tem campanha, quando tem campanha, qualquer tipo de campanha que venha a dar o que a pessoa quer. Isso não é nenhum mistério no sentido de, eu não sabia. Não, a Bíblia diz que nos últimos dias daria comichão nos ouvidos por ouvir essa doutrina. Então as pessoas não gostam de ensino nesses últimos dias. Então daí muitos pastores tomarem essa linha de abolir, ou de abolição do ensino, para o estabelecimento de campanhas onde a pessoa vem buscar o que ela quer. Eu quero um carro novo, quero casa, quero prosperidade, quero saúde, eu quero uma família nova, eu quero tudo novo na minha vida, eu quero mudar agora, eu vou prosperar, vou progredir, vou conquistar. Agora Deus é comigo. Então, essas coisas, essas mensagens, esses cultos motivacionais, onde a pessoa vem buscar o que ela quer. Está errado buscar o que quer? Então, Jesus falou que nós não recebemos muitas coisas porque não oramos. Então, nós devemos orar. Devemos ter cultos de oração. Devemos ter campanhas de oração. Devemos buscar a face do Senhor. Só que eu não posso fazer uma campanha de oração para buscar o que eu quero e tirar o ensino da igreja. Porque a minha missão como igreja não é orar para conquistar o que eu quero.
A missão da igreja é ir fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los todas as coisas. Então, subentende-se que a vontade de Deus é que nós sejamos teólogos, num certo sentido da palavra. A gente não está aqui para conquistar diplomas e nem reconhecimento do mundo, mas nós estamos aqui buscando o conhecimento de Deus. Amém. Que é o que a igreja tem que fazer. A igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Algumas pessoas ainda não entenderam, mas nós precisamos cumprir a missão. Que missão? Ir pregar. Sim. Ir, fazer discípulo, batizar, ensinar todas as coisas. Ensinar o discípulo a guardar todas as coisas. Sim, tudo isso é a nossa missão. Nós temos que ir, nós temos que batizar, nós temos que fazer discípulos, nós temos que ensinar. Então, a igreja precisa entender que a nossa missão é complexa. E eu não posso tirar uma parte da missão para colocar a outra. Eu tenho que cumprir a missão toda. E uma parte da missão, eu diria a maior parte da missão, é que a igreja deve ensinar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, teologia é isso. É tudo que você acredita, é tudo que você crê, é tudo que você consegue conquistar de conhecimento de Deus e no cumprimento da missão. Tá? Dentro da teologia, tem gente também que não entende nada. Não entendeu nada da missão da igreja. Ele fica só estudando, é doutor, é PhD, nada contra. Mas a pessoa, ela cria uma coisa que nós vamos ver aqui, que é a teologia fria. A pessoa simplesmente ela morre espiritualmente estudando a Bíblia. Mas como pode isso? A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. Nós vamos ver isso aí. Próximo. A primeira coisa que se disse acerca dos cristãos primitivos é que se dedicavam ao ensino dos apóstolos e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né? Então, essa era a vida cotidiana da igreja. Também perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em todo o Novo Testamento há muitas referências à importância da doutrina, a sã doutrina. Tá? Tal preocupação diz respeito tanto a doutrinas específicas como a toda a vontade de Deus, como está sendo pregado ali. Paulo fala em Atos 20, versículo 27, que ele reúne os bispos das igrejas. Ele diz que ele não vai mais voltar para trás, ele está indo para ser morto, e ele reúne os líderes da igreja e diz o seguinte: olha, eu estou livre do sangue de vocês, nunca mais vocês vão ver a minha face. Eu estou livre do sangue de vocês, porque eu não cessei de vos ensinar, mostrar toda a vontade de Deus. Então, Paulo coloca isso como toda a vontade de Deus. O que é toda a vontade de Deus? A sã doutrina. Qual é a vontade de Deus? Que você conheça a sã doutrina, que você conheça as Escrituras, que você seja um teólogo, que você seja um estudante da Bíblia, que você seja um cristão que busca a vontade de Deus pelas Escrituras. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Não importa o que as igrejas dizem, nem o que os pastores dizem. Importa que a palavra de Deus, ela é a verdade e eu preciso buscar esse conhecimento de Deus. É impossível alguém crer, alguém nascer de novo sem a palavra. Nós vimos isso aqui na conferência sobre o novo nascimento. Todos os pastores que estiveram aqui falaram a mesma coisa. Para que haja um novo nascimento, tem que haver a palavra, tem que haver o Espírito. Sem o Espírito e a palavra não tem novo nascimento. Se não tem novo nascimento, não vê o reino de Deus. Então, eu diria que a missão mais importante que nós temos aqui é conhecer a Deus e mergulhar nessa palavra de Deus. Amém? Um grande desafio para nós, para todos, eu não vou falar jovens não, porque às vezes a gente coloca muita carga em cima do jovem, tem velho também, aí que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia. Por quê? Porque está nas redes sociais, porque está vendo série, porque está vendo umas coisas. Não estou falando que é errado fazer essas coisas, mas nós precisamos entender que o meu momento com Deus é inegociável. O meu momento de estudar a Bíblia, o meu momento de oração, o meu momento de comunhão com o Senhor não pode ser negociado por nada, nem trocado, nem substituído.
Porque senão, irmão, a nossa salvação, desculpa a expressão que eu vou usar agora, vai por ralo. Você perde tudo que você conquistou com muito trabalho, porque para construir, você vê que você leva um tempo. É para jogar no chão, irmão, é rápido. É rápido. Então, a sua salvação, a sua vida espiritual, depende de quê? Depende principalmente da sua comunhão com a palavra de Deus. Aquele que tem os 2 mandamentos e os guarda, é esse mesmo. Pronto, acabou. E o que vai acontecer com essa pessoa? O Senhor vai se revelar para ela. Comunhão. Lembra? Não vos conheço, nunca vos conheci. Então, o conhecimento de Deus, esse relacionamento pela palavra e pela oração, é imprescindível. Até porque não pode existir teologia sem oração. Não pode existir estudo bíblico sem oração. Nós vamos ver isso também. Vamos lá, próximo. Olha, conteúdo da fé cristã. Nós já lemos, vamos ler de novo. Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos como meninos inconstantes. Não sejamos mais meninos inconstantes. Levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que ele está dizendo aqui, Paulo? Está dizendo que tem um monte de gente ensinando um monte de mentira. O crente que não tem comunhão com as Escrituras, que não conhece a Bíblia, ele fica sendo levado. Hoje ele acredita assim, amanhã ele acredita assado, amanhã ele está acreditando de outro jeito. Então, em vez de você ficar rodando igual pedra de minha avó falava que pedra que muito rola no pianinho, em vez de você ficar rodando um monte de igreja, por que você não se aprofunda no estudo da Bíblia? Em vez de você ficar procurando revelação para cá e para lá, por que você não se aprofunda no conhecimento de Deus? É uma pergunta, é um questionamento. Pastor, eu não estou assim. Amém. Não serviu? Beleza. Mas tem gente que faz isso. A pessoa está desesperada pelo conhecimento de Deus, ela vai fazer tudo errado. A pessoa está buscando a coisa certa, só que da forma errada. Porque o que acaba acontecendo com essa pessoa? Ela pega conhecimento ali, conhecimento ali, conhecimento ali, tem 10 fontes de conhecimento na verdade e nenhum de Deus. Verdadeiro. Por quê? Porque o meu conhecimento de Deus verdadeiro vem através de uma experiência com Deus. E a minha experiência com Deus vem das Escrituras e da oração. Não adianta ficar rodando, correndo, buscando a revelação, e quando eu não focar. Sabe o que é foco? Você sabe o que é foco? Foco é o seguinte: não tem aquele negócio que bota no cavalo, que ele só vê o que está na frente dele. Desculpa, é uma comparação grosseira, mas você vai entender. Eu tenho que ter o menor, olha só, a menor distância entre 2 pontos é o quê? É uma reta. Então, menor distância entre esse ponto e esse ponto é uma reta. Isso é foco. Ao invés disso, as pessoas fazem isso aqui. Isso aqui está muito forte. Muito. Então, às vezes a pessoa quer o conhecimento de Deus. Aí, em vez de ela traçar um relacionamento íntimo com Deus, aí ela faz isso. Ela vem para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, para chegar aqui. Então, qual é o perigo? Qual o risco disso? O risco é que isso aqui, na beira do caminho, tem animais selvagens, tem lobos predadores, tem erros, tem pedras, a pessoa pode se machucar. O que acontece? Em vez de traçar um caminho direto para Deus, ela fica revelação aqui, busca da campanha ali, busca disso aqui, outro aqui, outro aqui. Então ela tem, na cabeça dessa pessoa, tem um monte de coisa misturada, para mim ela sabe mais que ela acredita. Isso não é bom. Isso não é bom. Poderia alcançar um relacionamento firme com Deus numa reta. Timóteo, 1 Timóteo 1,3 diz: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinam a sã doutrina. Então, esse pessoal que não ensina a sã doutrina está na igreja há muito tempo, desde a época de Paulo, Pedro, João. Entende? Então a gente precisa entender isso.
Irmão, não estou aqui para dizer que você não pode visitar a igreja, eu não sou dono de ninguém. Você é do Senhor Jesus, faz a tua vida o que você quiser. Eu só estou orientando aquilo que Deus colocou no meu coração para falar nessa manhã. Pastor, não concordo, é direito seu. Não concorde, trace o caminho que você desejar no seu coração. Mas o caminho mais curto entre dois pontos, entre você e Deus, sempre vai ser uma reta. Isso é matemática. E a doutrina bíblica. Tem aquelas pessoas que, nesse objetivo aí que o senhor fez ali, de zigue-zague, eles têm por base aquela palavra, qualquer coisa eu boto que me serve no bolso bom e o furado no bolso. Só que é complicado, porque para você ter esse discernimento, você tem que estar muito bem embasado nas escrituras. Saber o que é bom e o que é ruim. Para saber o que é bom e o que é Às vezes não ruim. sabe. Tem um ditado que diz que quem não sabe o que procura, quem não sabe o que procura, nunca acha. Porque está procurando uma coisa, ele não sabe quem está procurando. E isso acontece muito com novos convertidos. Ele quer tanto saber de Deus, ele quer tanto conhecer de Deus, que ele fica para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e não sabe nem o que ele está procurando, mas ele está procurando. Eu estou procurando Deus, mas ele não sabe exatamente o que ele está procurando. Tá? Então, é fazer a coisa certa da forma errada. Nós temos que focar nas escrituras. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, com 12 anos de idade, eu não ia para lugar nenhum, irmão. Eu só ia na igreja nos finais de semana. Meu pai não era cristão. Ele, uma época, até que ele proibiu de ir para a igreja, porque eu tirei nota baixa na escola. E ele não estava errado estava eu. E eu fiz um voto com Deus, o Senhor me honrou. Eu fui para o quadro lá da escola, lá, né? Fui primeiro colocado da escola 3 trimestres, só um que fiquei em segundo lugar para o peixe que concorria comigo. O peixe era o colega da escola. Apelidei de peixe que tinha uns olhos regalados, bugalhados. O apelido era peixe. Mas eu ficava em casa e eu me dedicava a Deus. Com 12 anos eu orava praticamente a tarde inteira. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler 20, 30 capítulos da Bíblia por dia, sem entender nada. Mas eu queria conhecer Deus. E meu pastor veio me ensinar o seguinte: para você conhecer a Deus, você tem que se aprofundar nas escrituras e na oração. Eu peguei aquilo que ele falou, eu não tinha interferência de ninguém, porque às vezes a gente vai pelos amigos, né? Vai pelas amizades, a influência daqui, então eu peguei aquilo que o pastor falou e eu me dediquei. E eu fui embora. Então, eu já li a Bíblia algumas vezes e não conheço quase nada. Eu preciso conhecer Deus. E essa busca, ela é constante. Ela é interminável. Porque Deus é simplesmente infinito. Por mais que você conheça aqui alguma coisa de Deus, você nunca vai conhecer como você deveria conhecer da verdade. Então a gente precisa se dedicar ao verdadeiro conhecimento de Deus e parar de buscar as coisas que estão por aí. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não ensina a doutrina. Porque pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, existe muitos por aí. Amém? Então eu vou voltar a dizer, vou repetir, eu não sou dono de ovelha aqui, o pastor de vocês é Jesus Cristo. Eu sou tipo um irmão mais velho que está dando conselho, tá bom? E o meu conselho para vocês é esse: que vocês busquem a Deus pelas escrituras e pela oração, e tomem cuidado com as doutrinas várias que estão indo por aí, que estão sendo ensinadas por aí, mesmo no meio evangélico, mesmo no meio pentecostal. Tem muita coisa aí que foge dessa doutrina. Bom, próximo. Tito 2, versículo 10 diz: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então Paulo diz a Tito que o nosso testemunho, o nosso comportamento, ele ornamenta, ele enfeita, né, a doutrina cristã. Porque todo mundo vai glorificar a Deus quando vê o cristão dando bom testemunho de Jesus Cristo. Então glorifica a Deus, dizendo: que doutrina maravilhosa é essa de Deus, né? Essa doutrina que esse rapaz, essa moça que segue. Então é uma fé maravilhosa, uma fé que até inspira a gente, né? Então isso traz glória para o nome do Senhor. Ornamento. E a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores,
para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então nós vemos por essa doutrina o poder do Evangelho. Que esse Evangelho nos leve a Deus e para longe do pecado. Porque não adianta a gente estar dentro da igreja e estar perdido. Não adianta a igreja estar cheia de pecador que não abandonou o pecado. A igreja é um lugar de pessoas que são pecadores, mas que se arrependeram, que abandonaram, que deixaram. Então a sã doutrina vai nos levar a quê? Vai nos levar a Deus e vai levar a gente a abandonar todas essas práticas pecaminosas. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Próximo. Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então você tem que ser poderoso nas Escrituras, significa que você tem que ter um conhecimento das Escrituras a ponto de você fazer duas coisas, né? Tanto para admoestar, ou seja, para você ensinar, para você fortalecer os irmãos em Cristo, como para combater aqueles que contradizem essa doutrina. Eu me lembro quando eu era ainda adolescente, tinha um diácono na igreja, e um dia ele me parou na porta, eu parei na porta da igreja para conversar com ele, lá na Estrada das Pedrinhas, tinha uma subidinha assim na igreja. A Marcina lembra. Não, nada. Ela era criança, mas tem uma subidinha assim. Era tipo um barracão, entendeu? Que era um barracão anteriormente. E tinha uma subidinha, aí tinha a porta da igreja, subia uma subidinha assim para chegar no templo. Ele me parou ali, estava conversando com ele e falou: rapaz, você acha que Jesus vai voltar? Eu falei: Jesus está para voltar a qualquer momento. Nada, rapaz, nada. Já conversando com um adolescente da igreja. Nada, vai voltar nada. Isso aí fala, os pastores falam aí, mas por Deus, eu vou ficar na igreja. Olha o que esse diabo está falando comigo. Mas na época eu falei: não, tá fora isso aí. Eu fui falar com um pastor, eu falei: pastor, o diabo fulano falou, entreguei o diabo. Tinha que entregar mesmo. Falou comigo que Jesus não vai botar coisa nenhuma e tal. Ué, mas ele Mas eu era adolescente, pô. O cara velhão falando comigo que, né? Você vê que tem gente que está dentro da igreja, lá, né? E que não acreditava nem na volta de Jesus. Ah, o pastor fez o quê? Complicado. Ah, sei lá. Eu era adolescente. Adolescente não participava. Nessa não participava de reunião de ministério, sabe? Eu sei que depois o diabo ia estar com a cara, a tromba desse tamanho lá. Sei lá. Ó, a irmã Luiz já perguntando a minha idade aqui, se eu ficar me entregando aí. Aí ele tá, mas você se tem. Eu era uma criança. É antigo. Eu era criança ainda, né? O Dudu não era dessa época, não. Eu conheci o Dudu nessa época. Aí eu tava fazendo bagunça na igreja. Tá fazendo bagunça na igreja? Apanhava todo Rapaz, dia. eu me lembro do Dudu correndo no meio dos igreja. Tá vendo aí? Eu me lembro. Eu zoava mesmo. Porque eu era de uma igreja, o pai do Dudu era pastor de outra igreja, junto com o outro pastor Antônio. As igrejas se fundiram. Então foi aí que eu conheci o Dudu. Assim, de perto. Tomava costa Eu todo dia. correndo. Eu ia pra igreja, minha mãe me levava pro banheiro todo dia pra tomar costa. Aí eu preferia dormir. Queria dormir na igreja. Só ia pra igreja pra O dormir. banheiro da igreja do Como tá O ficando. quê? Irmão, deu certo? Né, Eu? Então, gente, nós devemos ser poderosos nas Escrituras, né? Ou seja, ter conhecimento de Deus, tanto para admoestar os irmãos, né, na sã doutrina, quanto para combater aqueles que são opositores da doutrina, da sã doutrina, como esses que a gente foi passando e conhecendo por aí. Você já conheceu alguns também. E se você começar a andar muito, você vai conhecer um monte desses. Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Qual é o trabalho do pastor? Falar conforme a sã doutrina. Amém? A gente até conta uma historinha aqui, outra linda experiência que a gente passou para exemplificar. Mas o que nós temos que falar é essa doutrina. Às vezes eu vejo pessoas pegando o microfone contando uma história, dando uma volta. Né?
Uma vez eu fui numa igreja não, eu congregava nessa igreja. O pastor deu a oportunidade do diácono para trazer a palavra. Ele falou, da hora que ele saiu de manhã, falou do trem que pegou, voltou e ficou. A mensagem toda dele foi a ida e volta do trabalho. Eu não entendi nada. De um texto, pegou, falou outra coisa, saiu do Brasil. Título da mensagem: Diário do Obreiro. Então, o obreiro que tem a oportunidade de ocupar o púlpito e ensinar a palavra, pastor, diácono, ele precisa falar que convém a doutrina, a sã doutrina. Né? E a sã doutrina, porque existem doutrinas que não são sãs. Ok? Pessoas que ensinam doutrinas. Gente, tanta história que já apareceu por aí. Eu caí no espírito. Teve uma época que era só cair no espírito. Teve uma época que era risada no espírito. Teve uma época que era dente de ouro. Andou uma época aí que tinha aqui, pertinho da gente, aqui em Nilópolis, uma igreja. Até me chamaram para ir nessa igreja aí. Mas eu não fui não. Era a unção do emagrecimento. O camarada orava. Não, pior que na época era Marinho. O camarada orava. Se tu fosse lá, tu não tinha engordado. Tinha também uns cortalinhos. Então, o camarada orava lá, a pessoa começava a suar, e perdia a líquido e emagrecia. Eu acho que ele mandava fechar toda a janela do templo e ligar uma válvula de aquecedor. Então, na hora da oração, se liga o aquecedor, para não morar aqui. A pessoa perdia, e media, a pessoa perdia 1 centímetro de barriga e tal, mas só água. Né? Gente, suar pode até perder medida, mas só perdeu água, o gordura continua lá. Mas se beber água de novo, vai voltar. Coisa é. Tinha a unção do paletó. Assim, você pensa assim, pô, eu vou na igreja. Uma igreja evangélica. Não, eu vou aprender essa doutrina. Aí chegar lá, tem uma baboseira dessa. Assim, só para falar outras coisas, né? Pastor Darcy, e aquela do pastor Marco Pereira lá de São João de Meriti? É do paletó? Eu morei do lado deles. É do Eu paletó. nunca fui. Na bacia do Éder, era a bacia do Éder. Não, era ali na Délio Guaraná. Não era na bacia do Guaraná. Não era na bacia, não. Na principal. Mas eu fui pregar numa igreja na Délio Guaraná, me disseram que era a bacia do Éder. Não, a bacia do Éder. Ele jogava o paletó por aí. Ah, uma baboseira danada. Então é o Eu nunca Éder. entrei lá. Se não é a bacia do Éder, é o Éder. É Éder, né? É Éder. Éder. Então eu fui pregar numa igreja ali na Délio E a bacia do Guaraná. Éder? Eu tinha 18 anos de idade. Foi semana passada. A Délio Guaraná. Conheço ali. Essa semana eu passei lá. O passageiro virou e falou para mim assim: aqui está muito esquisito. Eu morei aqui perto e tal. Ele falou: não, quando o senhor morou aqui, isso aqui era maravilhoso. Agora está 10 vezes pior. Eu falei: Agora tá. vamos sair daqui não. Mas foi até engraçado, eu fiquei rindo de mim mesmo. Mas aí o pastor, o obreiro, ele tem que se preocupar em pregar a sã doutrina. A gente tem tanta coisa acontecendo por aí, né? Vamos pensar um pouquinho assim. Coisas ungidas que a pessoa tem que levar para casa para ser abençoada. Raminho de trigo com na geladeira da prosperidade. Aí o pessoal faz uma arca de papelão. Lencinho Vida dourado. de tinta dourada. Assim, leve a arca de Deus, a prosperidade, porque Obed-Edom, né? Estava lá, prosperou. Gente, é muita Tem da lâmpada coisa também. fora de contexto, muita bobeira. Meu Deus do céu. Variado de casa, sobe. Então, ao invés da pessoa se preocupar em estudar a Bíblia, a pessoa se preocupa em criar um artifício que é um texto tirado do contexto para poder, desculpa, tá? Atrair, mas usando um instrumento de engano para atrair. Então, homens que falam engano, mentiras,
Porque na verdade o que nós temos que entender é essa doutrina. E não essas coisas. Mas como as pessoas estão sempre procurando coisas, esses falsos profetas, eles acabam tendo êxito, tendo vitória. Porque eles conseguem lotar as igrejas, atraindo as pessoas pelo engano. Pastor Dacílio, deixa eu só Pois não. acrescentar um negócio aí que aconteceu comigo. Eu fui expulsa ali da igreja, acabou. Como vai me Você ajudar sabe com o isso? que eu fui expulsa ali no Espera só um campo do minutinho, pastor. porque os irmãos lá de trás não vão escutar. Eu vou, dentro disso aí que o senhor está falando. Amém. Eu estava ali, irmãos, muito tempo aqui em Cabo Sul, campo de João Nunes, mas eu estava aqui que era mais perto para mim. Até era dirigente de libertação, blá. O pastor me expulsou, botou para fora, por quê? Você sabe que eu amo muito, tenho até parado um pouco, não tenho nem viajado. Nessas andanças, a gente acha muita coisa. Como foi um pastor que eu fui, e ele gostou, veio visitar a minha igreja, o meu foi para lá. Fizeram amizade, foi. Nesse meio, achou um cego, também que eu conheci. Eu conheço ele pode estar falando o que for, mas não me interessa. Não é de Deus, não vou aceitar, eu estou ali. Então, meu pastor, na época, ele simpatizou com o cego, porque o cego entregava a revelação. Via muito. Eu descobri de que maneira que o cego enxergava. Ele enxergava através do olho da esposa, porque eu tinha amizade aqui, né? Assim, eu não tenho nada com isso, o problema é dele. Já está entendendo, então eu não quero falar muito para não tomar muito tempo. Então, acalhou desse cego, nesse dia desse culto, eu estava com o meu pastor, estava numa caravana. Ele entregou para a filha do pastor, que não tinha filho, casada há bastante tempo, não tinha filho, e ela engravidou. Então, o meu pastor começou a idolatrar o cego, que eu não vou falar o nome, porque ele mora por aqui próximo. Aí vai escutar, não, cego de visão mesmo, né? Cego, porque ele era cego que nasceu. Cego mesmo. Aí o que acontece? O meu pastor chamou ele para ir para a igreja, para lá, para fazer campanha de envelope. Vou cortar mais um pedaço. Aí aconteceu algo que alguém veio me perguntar, eu respondi. Essa pessoa contou para o meu pastor. Meu pastor já começou a ficar bicudo comigo. Quando eu estava no culto, ele ficava assim, Marinete, passa logo para o irmão, porque o irmão tem que fazer a revelação e nós temos a campanha de envelope, de 100 e de 200. Mas o pastor esqueceu da amizade que ele pegou comigo, que a igreja dele encheu através, infelizmente a gente fala assim, né? Através de mim, que ele cabe conhecimento, então o pessoal começou a ir muito para lá. Aí ele pegou e falou no Marinete, por quê? Ele me disse, por quê? Por quê? Uma parte é para a igreja, outra parte é para fechar entre eles, né? O cego e ele. Então ele pagava algo para o cego, bababá, né? Eu comecei a olhar aquilo e comecei a achar errado. Às vezes, eu tinha que andar a pé para chegar, porque eu era dirigente, eu não gostava de chegar atrasada. Deixa eu ver se eu entendi isso antes. Eles tinham um acordo. Sim, eu estou cortando. Isso, estou cortando. E a parte do dinheiro é para a igreja? Uma parte para eles, que é do envelope. Você está entendendo? Que era eu, o pastor, me confidenciou isso, por causa da amizade que tinha comigo. Eu entendi. Porque ele achou, através da irmã Marinete, que a igreja está superlotada, por causa de visão e revelação. Porque eu que andava muito. Porque visão e revelação. Isso, eu andava muito, então atraía muita gente. Mas só que eu via que tinha coisa ali que não era Deus. E eu já tinha pegado uma macete, lá em Caxambu, o pastor Roberto, o pastor que mora aqui, ele pegou e me falou, Marinete, você já enxergou isso assim? Eu falei, já, pastor. Só que eu deixo lá, o problema dele. O pastor Roberto não aceitou ele. Mas o meu pastor aqui se entusiasmou. Entendeu? Achou, né? Então eu fui expulsa, o pastor me botou para fora, porque eu fui advertir o pastor de falar com ele que aquilo ali não era Deus. Eu estou cortando muita coisa, isso demorou. Então, pastor, ele ia quebrar o esquema dele. Sabe o que aconteceu? Me botou para fora. Vai. E desigrejada, irmã Marinete, sabe por quê? Porque eu não quis concordar. Eu não falei o nome. Porque eu não aceitei e falei algo ali que ele não concordou. Mas só que Deus é tão maravilhoso que eu saí
Deus usou lá de dentro, lá, foi lá e entregou ele para o pastor. Não vou falar o nome do pastor, né? Porque tá lá. Entendendo? Foi lá na reunião que tem e foi lá e falou. Aí o irmão pegou e falou: irmão Marinete, eu falei tudo o que eu sabia. E olha que esse irmão, esse diácono. Pegou o esquema, delatou. Esse diácono, ele não era de falar. Ele ficava lá na porta, lá só assim, ó. Mas enxergava. Isso! Mas contou tudo. Aí o pastor foi expulso. Aí me chamaram de novo para lá. Aí vieram aquela coisa para poder ir. Só que eu perdi o encanto de voltar. Porque até os antigos... Sabe o que acontece? Isso, Jesus ele falou que é inevitável que os escândalos venham. Mas ai daqueles por quem o escândalo vem. E esses escândalos acontecem a partir do momento que tem esquema. Não vou falar mais. Então isso é muito triste, né? A gente está tendo que falar isso aqui. Mas o que cabe a nós nessa manhã? Procurar o conhecimento de Deus, a sã doutrina. A igreja precisa pregar essa doutrina, precisa ensinar essa doutrina. Nós não podemos viver por aí, andando de um lado para o outro, procurando novidade, por causa dessas coisas. Há muito engano. Eu fiz parte do ministério onde eu já falei aqui algumas vezes, eu fui responsável pela área de ensino da igreja, 5 pastores da igreja, e num momento para o outro, o pastor virou a chavinha, cancelou os cursos de ensino e começou a fazer isso aí. Tinha reunião para ensinar e enganar, mentir. Então, tem muita coisa no meio, principalmente no meio pentecostal das revelações das visões, que são, na verdade, enganos. E a gente precisa ter como base a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. É preciso que a gente acorde, porque Jesus está voltando e a gente não pode ficar como meninos, como Paulo diz ali, vocês, como meninos inconstantes, levados por toda sorte de ventos e doutrinas. Nós somos aí, as pesquisas vão falando, a gente vai ouvindo 50 milhões de evangélicos no Brasil, 60 milhões de evangélicos no Brasil. Mas dentre os evangélicos, será que todos esses 60 milhões são realmente salvos? São realmente igreja? Eu fico olhando as pessoas se gabando, nós somos 60 milhões. Irmão, bom seria que nós fossemos 100 mil, mas 100 mil salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus e que baseia sua vida na sã doutrina. Porque do que ser 60 milhões, e dá essa vergonha que a gente está vendo por aí. Infelizmente. 2 Timóteo 4,3 diz: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso aí é o alerta de Deus para o seu vida. Na hora que eu li esse versículo, tocou o alerta. Então, Deus está alertando a igreja nesse sentido. As pessoas não querem mais ouvir essa doutrina, não suportam mais ouvir a sã doutrina e buscam para si doutores que falem o que eles querem ouvir. O que acontece com o engano? O culpado é o falso profeta. Com certeza, o falso profeta é culpado. Com certeza. O fraudador, o mentiroso, o enganador, ele vai ser julgado por Deus. Agora, as pessoas que estão seguindo também serão julgadas, porque estão ali, porque querem, porque desejam aquilo. Não são inocentes. Quero que você entenda o seguinte: quem segue o falso profeta não é inocente, não. Porque ele está ali porque ele tem dificuldade de ouvir essa doutrina, ele quer coisas. A ganância, o desejo de conquistar coisas também é a obra da carne. E leva essas pessoas a ficar andando de um lado para o outro procurando conquistar coisas. Irmãos, nós precisamos aprender o evangelho da cruz. Quem que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, irmão. Isso até no meio evangelho. Você fica correndo atrás que você quer ganhar, você quer crescer, ganhar, crescer, e acaba que você está fora. Eu tenho que fazer a coisa certa. Amém? Amém. Vamos usar o corpo físico agora. Se eu comer muita gordura, doce, bala, refrigerante, eu vou crescer, mas vou crescer da forma errada.
A gente tem que crescer da forma certa. Então, a mesma forma, a nossa vida espiritual, a gente cresce, muita gente cresce, mas cresce errado. Eu não lembro agora quem foi, se foi o presbítero Fábio ou se foi o pastor Sérgio, não me lembro. Mas um deles falou uma coisa aqui que ficou gravado na minha mente. Tem gente que acha que foi o presbítero Fábio. Tem gente que acha que subir na folha de um jornal é subir um degrau. Foi o Fábio, né? E isso foi um chavão assim que ficou na minha cabeça, realmente. As pessoas acham que está na mídia, tem muita visualização, subir no jornal, o que quer dizer isso? Tem muita fama, visualização, é subir o degrau de Deus. Às vezes, para subir o degrau de Deus, você tem até que sair, tem até que sumir, tem que separar. Estava vendo essa semana, foi ontem, eu acho, anteontem, não, acho que foi sexta-feira, quinta-feira, não me lembro também ao certo, aquela novela Reis, da Record, eu gravo ela para assistir depois. Davi, ele teve um embate ali com o gigante, e a Bíblia fala que ele quase morreu, e os valentes de Davi até proíbem ele de ir à guerra. Ele não, porque se apagaria a lâmpada de Israel, né? Então, ele não vai à guerra, depois ele comete o pecado, comete seco, mas enfim, ele luta com o gigante dá quase uma coça nele, só pelo anjo do Senhor mesmo que intervém ali, né, ele consegue vencer a batalha ali na novela, né? Tem que separar o que é Bíblia e o que é o enredo ali da novela. Mas uma coisa interessante que o enredo da novela, não a Bíblia diz, mas ele foi e se separou para falar com Deus. Há momentos que é preciso até se separar, sumir. E as pessoas ficaram, os valentes dele, né, a família, todo mundo ficou procurando ele, e ele estava sozinho, estava lá em Siló, acho que é Siló, no tabernáculo ali, ficou ali com os sacerdotes, buscando a Deus, orando, um tempo ele e Deus só. Há momentos que você tem até que sair de cena para você estar com Deus, para você orar, para você buscar o Senhor. Acho que esse negócio de buscar muita fama, muita visibilidade é complicado, é perigoso. Tá bom? Cuidado. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós temos que buscar o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro relacionamento de Deus. Eu não posso ficar aí achando que visibilidade é espiritualidade. Mesma coisa são as festividades. Que a roupa, o uniforme, a saia, a blusa, a calça, a camisa e o enfeite da igreja, isso toma uma proporção tão grande às vezes que anula o que é realmente importante. Nós tomamos uma medida aqui de transformar as nossas festividades em conferências. Por quê? Acabou, irmão. Quer fazer camisa? Faz. Mas o foco não é esse. Quer enfeitar a igreja? Vamos enfeitar, legal. Mas o nosso foco não é esse. Qual é o foco? A palavra. A oração. E nós temos que entender o que é realmente importante. Está bonito, está feia. Mais importante é aqueles louvores todos que 10 igrejas, 10 conjuntos, 10 cantores louvando e cantando a noite toda. E quando passa para o pregador, o irmão tem 10 minutos. Eu tenho tido dificuldade, não tenho tido dificuldade, eu vou explicar. Os pregadores que aqui têm vindo são homens de Deus, eles entendem. Mas antes eu tenho que bater um papo com eles, porque eles têm uma preocupação muito grande com o horário. Chega assim. Irmão. Porque quando eles vão pregar nas igrejas, dão a eles 20 minutos, 15 minutos. E milhões de minutos. E fica aquela pressão, ó, cuidado, olha, não passe por aí. Assim mesmo. E eu chego às vezes e falo, pastor, em nome de Jesus, tem todo o tempo do mundo. Eu até brinquei, prega até meia-noite. Né? O Eutico vai cair, vai morrer de qualquer jeito, mas a gente vai viver, depois ele ressuscita ele. Então, há uma preocupação muito grande com aquilo que não importa. E aquilo que realmente importa, às vezes é comprimida lá no cantinho. Pastor, mas isso aí, mas são as distrações. Distração. Porque a Bíblia ela fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. O pastor não fala muito sobre isso.
às vezes nos empenhamos nas demais coisas e o reino fica por último. Verdade. Então, o que acontece? Aí, a glória de Deus desceu. A glória de Deus é o quê? A salvação, a libertação. A glória de Deus não é. Não é. Se a igreja dá muito glória, pula, fala em língua, o céu desceu. Aí, mas o que realmente importa é a mudança do caráter. A mudança do caráter. Já fala que a igreja pegou fogo e não primeiro lá fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pode perder a direção. A direção de Deus mesmo. Perder a direção. Porque o que realmente é importante para nós, dentro daquilo que é a missão da igreja, dentro daquilo que é o Senhor, a importância do conhecimento de Deus, acaba a gente fazendo muito movimento do corpo, a gente dança o culto inteiro, a gente pula o culto inteiro, a gente manifesta dons espirituais o culto inteiro, e o que é realmente importante, a mudança do caráter, a formação do caráter cristão, isso não acontece. Quando chega da palavra, está todo mundo cansado já. Dorme. Todo mundo já está cansado. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências são desejos da carne, que estão desenfreados, sem controle. É um trem sem freio, descarrilhando. Então o que acontece? As pessoas começam a alimentar muitas emoções e esvaziar-se da palavra. Muita emoção, pouca palavra. Muita emoção, pouca palavra. Qual é o resultado disso? Uma catástrofe. Uma catástrofe. Porque a gente vai ter um monte de gente emocionada e emoção, irmão. Aí entra a questão que a gente estudou lá atrás, da teologia liberal. Porque a teologia liberal, ela foca onde? Nas emoções. Experiência. O que é emoção? O pentecostal é o mover. Mover do espírito. Para o mais tradicional, é a apresentação de cantos, é o louvor, é a adoração. Mas o que é louvor e adoração? Essa é a questão. A gente vai ter um seminário agora, com conferência sobre louvor e adoração. Porque a gente precisa entender, a gente precisa compreender isso. Vai estar aqui 2 ministros de louvor, né, ministrando no sábado, e a pastora Ana vai estar ministrando aqui no domingo, que é a líder do louvor, ou se ela delegar para alguém, deixa em encargo dela. O que acontece? A gente precisa compreender as coisas de forma correta, senão a gente vai correndo e chegar lá na frente e correr na direção errada. E agora? Você cair no inferno, já não tem como sair de lá, não voltar. Então eu preciso correr certo, preciso fazer as coisas certas. Próximo, por favor. O centro da teologia, irmão, é Deus. Embora a teologia trate de todo o campo da vida cristã, da verdade cristã, o ponto focal é Deus, né? A sua relação com o universo e o homem. A palavra teologia deriva, né, de teos e logos. Aquele teos significando Deus e esta logos, a palavra, fala, discurso. Portanto, palavra acerca de Deus, fala acerca de Deus, discurso acerca de Deus. Então, o que é a teologia? É o estudo de Deus. Então, Deus sempre vai ser o centro da teologia. Deus sempre vai ser o centro do seu culto. Deus, irmão, ele tem que ser o centro de tudo. Por isso que eu falei aqui, vou falar novamente, quando a gente entra no templo para adorar a Deus, eu tenho que desligar celular, eu tenho que desligar as redes sociais, eu não posso ficar atendendo o telefone na hora do culto, eu tenho que me ligar a Deus. Tem pastor aí que está proibindo o celular na igreja. Eu não vou chegar a esse ponto, espero, porque eu acho que tem funcionalidade. O Ministério do Louvor precisa se comunicar durante o culto para saber o louvor que vai cantar. Os irmãos têm Bíblia no celular. Agora, mexer no celular para rede social, para atender ligação do telefone, tem gente que sai aqui, falando na hora do culto, já sai falando aqui. Está errado, gente. Nós estamos aqui para cultuar. Foco em Deus, esquece o resto. Depois você liga para quem te ligou, depois tu vê a rede social, depois tu responde, depois tu faz outra coisa. Agora é Deus. O foco do culto é Deus. Aí você vai num lugar, uma igreja
que seja mais abastado, que pode trazer cantores, a pessoa vai ali e faz o cantor. A gente já perdeu todo sentido isso tudo. Se o cantor é o foco, vamos lá, vai ter hoje a fulano, vai estar lá o ciclano. Gente, isso não é culto, isso é show, é espetáculo. Eu vou lá para ver a pessoa. Os cantores não têm culpa disso. Quer dizer, Deus o julga. Quem sou eu? Mas o culto, assim como a teologia, o culto, o centro deve ser Deus. O centro da teologia é Deus. Se não for Deus, irmão, foge, sai daí. Sai correndo. Próximo. No sentido mais estreito, como indica a etimologia, a teologia não trata outro assunto senão o próprio Deus, seu ser e atributos. Entretanto, como costuma acontecer agora, a palavra é usada em referência não só a Deus, mas também a todas as suas relações com o mundo e com o homem. Na teologia nunca deixamos a área de falar acerca de Deus. A teologia é o centro do começo ao fim. Então, quando eu falar de Deus, vai ser, eu posso até falar do homem, mas sempre em referência a Deus. Eu posso falar da igreja, o foco é Deus. Então, tudo na teologia vai ter como foco a pessoa de Deus. Próximo. A palavra teologia é também com frequência empregada como um termo totalmente abrangente que diz respeito ao estudo de qualquer assunto que se refira à Bíblia, à igreja ou à vida cristã. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus, a igreja é o corpo de Cristo e a vida cristã é o nosso cotidiano, como cristão, como sal da terra, como luz do mundo. Então tudo vai rodar em torno de Deus. E a nossa vida tem que ser teocêntrica. Nossa família tem que ser teocêntrica. Nossos negócios têm que ser teocêntricos. Deus tem que estar em tudo. Eu não posso tirar Deus do meu negócio. Eu não posso tirar Deus da minha vida familiar. Eu não posso tirar Deus de nada. Deus, ele é o centro de tudo. Tudo que se refere à nossa vida deve rodar em torno de Deus. Vamos lá? Pode passar. Por fim, é essencial que haja crescimento contínuo na experiência cristã para que a teologia desempenhe bem o seu papel. Podemos observar os seguintes pontos. Vamos lá. Primeiro, a tarefa da teologia exige que tudo seja feito em uma atitude de oração. Olha para mim aqui agora, por favor. Todo estudo sobre Deus deve ser feito sobre uma vida de oração. Porque eu só posso conhecer a Deus se Ele se revelar para mim. Não existe teologia, não existe estudo bíblico sem oração, irmão. Eu preciso orar para que o Senhor me revele a sua palavra. Porque senão eu vou gerar uma teologia fria, uma coisa mecânica, uma coisa intelectual. Tem muita gente que é convertida no intelecto, mas não tem o coração em Deus. Então, se não for para ser com oração, então nem pega a Bíblia para dentro. Porque vai ser um homem natural tentando entender as coisas espirituais de Deus. E não vai compreender nada, não vai entender nada, vai fazer tudo errado. Então, eu preciso me submeter a Deus em oração. Eu preciso buscar o Senhor em oração. Então, toda a teologia, toda a tarefa da teologia exige uma atitude de oração. Sem oração não tem teologia. Sem oração não tem conhecimento de Deus. Eu preciso orar. E tem muita gente que acha que tem que estudar e não ora. Não, está errado, irmão. Você vai ficar frio. Esse clima friozinho, né? A teologia, com certeza, irmão, é escrita na terceira pessoa. É um falar acerca de Deus. Entretanto, sem um constante eu e tu, ou seja, eu e Deus, um relacionamento de oração em segunda pessoa, o trabalho teológico torna-se frio e impessoal. Então eu não posso entender que eu vou estudar a Bíblia sem aquecer pela oração. Você entendeu? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Até pregador aí, tem mensagem antiga, mensagem lá de um ano atrás, pega, vou pregar. Não, aquece a oração.
Se não aquecer na oração, irmão, lá atrás foi uma benção, agora vai ser palha. E tem que ser na direção do Senhor. Essa mensagem que eu preguei sobre o sono de Deus, eu tenho ela guardada há um tempo. Nunca preguei. Aí, agora o Espírito Santo me trouxe, eu preguei mais na oração. Porque se não for na oração, não surte efeito. É pelo Espírito Santo. Não é pela nossa capacidade. Amém. É pelo Espírito de Deus. Então a teologia com certeza é um eu e Deus. Não pode ser ele. Deus não pode ser aquela pessoa. Não, ele tem que ser. Eu tenho que ter um relacionamento. Entendeu? Amém? Amém. Glória a Deus. Isso aí. Vamos lá? A oração no Espírito é particularmente importante, pois por ela, como diz Paulo, a pessoa pronuncia mistérios no Espírito. 1 Coríntios 14, 2. E esses mistérios, interpretados pelo Espírito, podem levar a uma compreensão mais profunda das verdades apresentadas na Escritura. A vida de oração constantemente renovada e sempre em busca da face do Senhor é fundamental para um trabalho teológico significativo. A gente fala ali, né? Paulo diz, aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Então, uma arma espiritual, né, para o cristão é orar em línguas. Não na igreja, em casa, no seu secreto com Deus. Porque no culto público a gente não fala em línguas, a menos que haja intérprete. É o que Paulo ensina em 1 Coríntios 14. Pastor, então para que serve a língua estranha? Para você falar você e Deus. No culto você pode falar, mas você e Deus. Né? Você pode balbuciar, você e Deus. Você pode estar dentro do ônibus falando em língua e ninguém saber. Está ali, você e Deus. Então você deve orar em línguas. Porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então você precisa buscar esse conhecimento de Deus. E para isso tem que aquecer na oração. É o Espírito que nos capacita. Ore. Porque quando você ora, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque ele sabe a intenção do coração, conhece a Deus. Ele é o Espírito, ele é Deus. Amém. Então ele pega essa oração toda errada, toda falha, que você fala que nem orar, sabe? Verdade. Ele é como se fosse um tradutor, né? E arruma. E ele transforma aquilo ali em algo agradável a Deus. Amém. Gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. Senão, bom, irmãos, sem a ação do Espírito Santo, nós não temos a capacidade de conhecer a Deus, nem de nos salvar e nem de ter o conhecimento de Deus. Então eu dependo do Espírito Santo para entender a Bíblia. Eu não posso entender que eu, pela minha capacidade, vou entender a vontade de Deus por mim mesmo. Não, eu preciso da ação sobrenatural do Espírito Santo. Como que eu vou me submeter ao Espírito Santo? Em oração, orar no Espírito, orar pelo Espírito. É a oração, é o segredo para uma vida de vitória. A oração é a chave do avivamento. A oração é o início de tudo. Se você não ora, de nada vai adiantar estudar a Bíblia também sem a ação de Deus. Então o pecador, quando ele ouve a palavra, o Espírito Santo abre o entendimento dele para a palavra. Porque se o Espírito de Deus não abrir o entendimento do pecador, nem isso ele não consegue se arrepender. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você acha que você vê a Cristo por você mesmo? Você acha que você, pela sua grande capacidade intelectual, você entendeu a vontade de Deus? Não. Você veio aqui porque o Espírito Santo trabalhou na sua cabecinha dura, pela graça. E a graça é poderosa. Qual o poder da graça? O poder do Espírito Santo. Então eu dependo de Deus. Amém? Teologia sem depender de Deus é uma grande idiotice. A teologia precisa se submeter a Deus. O centro da teologia é Deus.
oração, dependência do Espírito Santo, dependência do Senhor. Por quê? O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Mas no que é espiritual, a tudo discerne, e de ninguém é discernido. Esse pneumáticos, no grego, esse homem espiritual, ele é aquele que tem a direção do Espírito. E como eu vou ter a direção do Espírito? Pela oração. Pelo buscar a Deus. Algumas pessoas falam que jejum é para hoje. Irmão, jejum é quando você pega todas as suas prioridades e larga tudo para se dedicar e tornar a Deus sua exclusividade. Por isso o jejum tem que ser feito você separado em algum lugar desse planeta Terra, você e Deus. Não pode ser fazendo as coisas, não pode ser no meio de todo mundo, tem que ser você e Deus. De 6 horas da manhã, que era o jejum dos judeus no sabate. 6 horas da manhã, 6 horas da noite, eu não estou para ninguém. Eu sou eu e Deus. Eu na oração, eu no estudo da palavra, eu na meditação, eu e Deus. Não falo com ninguém, não vejo ninguém. Cadê o fulano? Ele está separado para Deus aí. Você não vai conseguir falar com ele agora não. Deus agora deixou de ser a prioridade dele. Agora é a exclusividade. Então acho que é importante. Um tempo onde Deus seja exclusivo, ou melhor, você seja exclusivo para Ele. Próximo. Segundo, deve haver um senso cada vez mais profundo de reverência. Irmão. É de Deus que a teologia fala. Ele é o assunto do começo ao fim, seja o que for que se possa falar acerca do universo do homem. Deus, esse Deus, é aquele que deve ser adorado em santa disposição, aquele de quem o nome deve ser honrado, aquele cuja própria presença é um fogo consumidor. Então, o segundo ponto, depois da oração, é a reverência. Eu preciso entender que Deus é um ser santo, fogo consumidor. Como é que você se achega a um fogo consumidor? Já fez, ou já chegou perto, ou já brincou, já viu uma fogueira em algum momento da sua vida. Mesmo que você era criança, geralmente em junho, né? Negócio dessa idolatria aí, o João, não sei mais quem, faz a. Então o que acontece? Em algum momento você já chegou perto de uma fogueira grande. Você vai chegando assim, o fogo já vai esquentando, né? E se chegar muito perto, nossa, está muito quente, já vai afastar aqui. Você chega e você não consegue chegar. Deus é um fogo consumidor. Tem gente que brincava, né? Pular a fogueira, queimava a sobrancelha, queimava o cabelo do braço, queimava, saia queimado até ali. A pessoa até se machucava. A brincadeira deu. Então, como é que você se achega a um fogo consumidor? Com reverência. Você não vai. É fogo, é fogo. Você recua. É esse sentido que a Bíblia fala. Deus é amor, mas também é um fogo consumidor, né? Está em Hebreus 10. Então a gente precisa chegar ao segundo ponto do nosso relacionamento da teologia com Deus, com reverência. Eu não posso estudar a Bíblia irreverentemente, ler a Bíblia como se fosse um jornal, uma história. Não, eu preciso entender que o Deus da Bíblia é santo, é um fogo consumidor, eu tenho que chegar com reverência diante dele. No culto, eu posso fazer qualquer coisa? Eu, a minha esposa, a minha cunhada e 2 cunhados meus lá de São João Medinho foi na prefeitura. Quando chegou lá para entrar na prefeitura de São João Medinho, vou ver um negócio lá da família. Aí a gente entrou lá, a moça olhou para ele, todo mundo de tênis, sapato fechado. Está todo mundo de calça comprida, porque não pode entrar de chinelo, nem de bermuda, nem de camisa aberta, nem de camiseta, tem que entrar comportado. Aí ele olhou todo mundo, pode entrar. Foi entrando um por um, mas não entra de qualquer jeito. Por quê? Por que na prefeitura eu não posso entrar de qualquer jeito? Tem lógica, né?
Pastor, lá na Não Maria. pode mini saia, não pode roupa transparente, não pode. Lá na Maria eu fui barrada no refeitório porque eu estava de sandália. Não podia andar de Não sandália pode. com o inteiro de fora, tem que andar com o sapato fechado. Entendeu? Por que o homem exige reverência e os homens são reverenciados? Por que você não entra numa repartição pública de qualquer jeito? Roupa sensual não entra. Não é qualquer roupa que entra. Por que lá as pessoas exigem esse padrão? E por que diante de Deus as pessoas costumam avacalhar? Por causa da misericórdia, pessoa. Eu nem vou falar nada disso, porque acaba envergonhando o nome de Jesus. Não vamos falar da palavra de Deus. Então, nós temos que ser. A teologia, ela é construída sobre a oração. É a oração que dá sustento a esse conhecimento de Deus e com reverência. Próximo. A teologia, percebendo que fala daquele diante de quem toda boca deve primeiro calar-se, só pode exercer a sua função num espírito de reverência contínua. Há o perigo sempre presente de, ao discursar, ou tratar sobre as coisas santas, a pessoa tornar-se reverente e displicente. Fizeram uma brincadeira comigo no domingo passado, a gente falou um negócio de reverendo. Aí os obreiros se formaram ali, fizeram uma brincadeira, reverendo, e eu entrei na brincadeira. Depois, quando eu pisei aqui dentro, veio o texto na minha cabeça: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Aí eu me descaiu o semblante, falei: pequei contra o Senhor. Pedi perdão a Deus. Falei: Senhor, tem misericórdia. Aí eu comecei a falar: está todo mundo repreendido em nome de Jesus. Começaram aí, não, eu estava falando sério. Está todo mundo repreendido em nome de Jesus, porque a gente não pode nem brincar, irmão. As coisas de Deus são santas. A gente brinca com outras coisas. Brincar com as coisas de Deus não pode. A gente tem que tratar com reverência. A gente tem que. Entrou na casa de Deus? Segura no freio aí. Vamos ser reverentes. Amém? Glória a Deus. Lá fora a gente vai brincar. Aqui dentro a presença de Deus, a gente se guarda. Não há o perigo sempre presente de discursar, tratar sobre as coisas santas, a pessoa tornar-se reverente ou displicente. E é complicado. Próximo. Vamos analisar esse texto aqui. Teologia prática no dia a dia. Né? Levítico 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Porque Arão tinha perdido 2 filhos. Então ele estava derrotado, estava destruído. Mas o que aconteceu ali? Os sacerdotes só podiam acender o fogo com o fogo do próprio altar. O incenso, tudo alimentado pelo fogo do altar. Eles pegaram o fogo de fora, qualquer fogo, e tacaram, profanaram aquilo que era santo ao Senhor. Então, um fogo saiu diante do Senhor e matou eles na hora. Isso fala muito das pessoas que servem ao altar. Pastores, obreiros, ministros de louvor, músicos, cantores. Nós estamos diante do Senhor. Estamos na graça? Estamos. Mas a gente não pode esquecer que Deus é santo. Né? E eles sabiam que estavam fazendo errado. Né? Eles sabiam que estavam. Sabiam. Por displicência. Todo dia a gente vem acende isso aqui, todo dia eu faço isso, todo dia eu toco, todo dia eu canto, todo dia eu prego, todo dia eu falo, todo dia eu vou mexendo nas coisas santas. Aí acaba caindo na rotina, a gente acha que não tem conta, irmão, pelo amor de Deus. Olha o texto da ceia que diz: todo mês eu tomo a ceia, todo mês eu tomo a ceia, todo mês eu tomo a ceia. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já dormem no Senhor. Por quê? Porque tomam a ceia sem discernimento do que estão fazendo. Irreverente. Então, Deus é santo. Então, na teologia
Eu tenho que entender o seguinte, irmão. Eu sou pó e cinza, eu sou velho, sou um tirabó. Chegar diante da palavra de Deus com reverência, oração, submissão e saber que nós precisamos dele. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Então cuidado para você não oferecer fogo estranho aqui de noite. A gente vai reunir aqui à noite para cultuar a Deus. Quando você for levantar a mão para adorar, reverência. Pegou no instrumento para tocar, reverência. Pegou no microfone para cantar ou falar, reverência. Por quê? Nós estamos diante dele. Eu não sou juiz de ninguém, mas eu vejo muita irreverência. Até nos pregadores, nos cantores. Mas assim quem sou eu. Tem que tomar cuidado. Estamos diante de Deus. Tá bom? Próximo. Existe a pureza de coração cada vez maior. Então, isso é consequência da palavra anterior sobre reverência. Pois o Deus da teologia é santo e justo. É coração sujo. Tem vergonha de comparecer diante de Deus. E renova dentro de mim o Espírito reto. Não retire de mim pelo Espírito Santo. Nossa Deus. Pastor Davi pecou. Mas ele. Depois pecou de novo? O pecado na vida de Davi foi um acidente. Não foi uma prática toda a vida dele. Alguém pode cair? É homem. Ser humano. Foi um acidente. Mas depois ele se volta para Deus e nunca mais. Homens de Deus aí caíram, depois voltaram e nunca mais voltaram a fazer. São santos de Deus. Gisele Gomes, Jimmy Swaggart. Quem lembra de Jimmy Swaggart? Da época da Macena. Coitada, bebezinha na época. Da época do Dudu. Jimmy Swaggart. Nem sei quem é. Também não sei quem é. Gisele Gomes. Gisele Gomes eu conheci. Homens poderosos em Deus, na palavra, mas que por um descuido caíram. Mas voltaram. E não fizeram mais. E a igreja cristã, ela não aceita que esses homens sejam novamente diante do leão. Eu penso também que algumas coisas vai ficar complicado para eles fazerem. Um aconselhamento de casais, já que eles caíram. Mas não são inúteis no reino de Deus. Eles são homens que nunca mais voltaram a pecar. Não estou defendendo o pecado, não. Estou falando que o pecado ele pode acontecer na vida de um homem. Mesmo um homem sendo segundo o coração de Deus, como foi o caso de Davi. Mas ele nunca mais voltou a pecar. Ele santificou a vida dele. E, sinceramente, uma teologia precisa compreender a santidade de Deus. E precisa temer pecar. O cristão tem que ter medo de pecar. O cristão ele tem que ter raiva, ódio do pecado. E tem que ter temor, medo de pecar. Eu não vou fazer isso aqui não, porque eu posso pecar. Eu vou fazer. Ele começa a santificar a vida dele. Começa a tirar as coisas. Por quê? Porque ele não quer pecar. Mas o homem é perfeito? Pode acontecer? Pode. É um homem. O único que não falha é Deus. Agora, isso não é uma justificativa para viver pecando. Isso não é uma justificativa acidental. Pode ser acidental, mas não pode ser uma coisa que a pessoa vai cultivar, vai viver. Davi estava cego, porque o pecado cega. Davi não caiu. Um dia ele estava diante do Senhor, reconhecendo o Senhor como Todo-Poderoso, cantando, salmodiando, e no dia seguinte ele caiu. Não, isso vem numa sequência de fatores. E você pode até entender de forma diferente, mas o que eu entendo de Davi ficando no palácio é que as lutas, elas deixam você mais forte. As lutas te aproximam de Deus. Enquanto uma vida tranquila no palácio pode te afastar. Meu Deus. Fica a reflexão. Muitas lutas
lutas que vêm na nossa vida são para nos manter no caminho do Senhor, são para nos manter mais fortes, são para nos forjar mais fortes. Falamos isso aqui, foi na consagração ontem, essa semana também. Então, muitas lutas são para forjar você mais forte, fazer você mais próximo de Deus. Enquanto uma vida no palácio, comendo, bebendo, regozijando, pode fazer com que você entenda assim, agora está tudo bem na minha vida, quando na verdade é um momento perigoso, porque você não está buscando a Deus como de Deus. Tá? E não é assim, irmão? Está tudo bem na sua vida, você está com dinheiro, você está com saúde, você recebeu alguma coisa, você está numa fase boa da sua vida. Ah, vamos curtir um pouquinho. Orar, já orei de manhã. Estudar a Bíblia, mas pô, eu nunca paro para ver série, eu vou passar essa tarde aqui vendo. Estou bem, estou tranquilo, está tudo dando certo na minha vida. Aí começa a queda. A queda começa no momento bom. É aquele ditado, né? Uma geração forte gera uma geração fraca vai gerar uma geração forte, assim, sobe e desce. Bom é que sejamos constantes na presença de Deus. Quer tenhamos vitória, estejamos num momento tranquilo, quer tenhamos aparentes derrotas, estejamos num momento de tribulação, nós precisamos buscar a Deus. A teologia, ela exige uma pureza de coração. E essa pureza de coração, ela é, muitas das vezes não, ela é fruto, né, de uma reverência, de um conhecimento de Deus, de um temor a Deus e das dúvidas que vêm para fazer a gente mais afiado. Porque como é que afia a espada? Jogando ela contra a pedra. Né? Próximo. Falar dele e de seus caminhos, falar a verdade, exige um coração que passa, né, por purificação constante. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Jesus falou isso em Mateus no chamado Sermão do Monte. Então aplica isso aí com peso aos teólogos e obreiros do Senhor. Olha, o teólogo e o obreiro devem lidar com os elementos sagrados e não se pode administrar o sagrado de forma irreverente, senão com um coração puro e temente a Deus. Então fica a dica aí, né, para você que é obreiro, você que lida com o sagrado, você que participa, né, no louvor, na adoração, na portaria, nas crianças. Você acha que lidar com as crianças em cima não é santo? E irmão, irmãs, né, há uma grande responsabilidade para vocês. E a gente precisa entender que tudo deve ser feito com temor, né? Olha, o teólogo e o obreiro deve lidar com os elementos sagrados. A gente lida com o sagrado. Então, como é que você comparece diante de Deus para lidar com o sagrado? Como é que você pega o instrumento, ou o microfone, ou você vai trabalhar na igreja de qualquer forma, de qualquer jeito? Afora. Essa semana tem um tempinho já. Passou uma jovem na rua, minha esposa falou: vou botar essa moça aí. Está igual a piriguete. É líder do jovem na igreja tal. Não pode ser. Não pode ser. Ele não pode ser. Como pode ser? Como pode acontecer isso? A pessoa vai mostrando a boca do mundo e ser líder de jovens. Como é que pode ser? Como é que a pessoa se veste, traje dessa forma? Não tem como, não pode ser. Mas é. Por que é? Porque ninguém prega mais a sã doutrina. A sã doutrina não combate essas coisas. A sã doutrina não combate o pecado. A sã doutrina faz a pessoa ser reverente, ter temor de Deus. Mas o que está acontecendo hoje, pastor, é que as igrejas é o seguinte: dentro da igreja você vai muito bem trajado. Mas quando você está da porta da igreja para fora, você tem outra veste. Porque o que a gente tem observado é isso, que as pessoas, muitas das vezes, tem dois tipos de guarda-roupa. Tem o guarda-roupa para ir para a igreja, que
minha roupa comportada, que não esbanja sexualidade, que é o roupão, tá no pé. Mas quando eu passo da porta para fora, eu tenho outro guarda-roupa. Aí é minha roupa curta, é meu short curto. Entendeu? Então está acontecendo isso. É por isso que muitos pastores não estão repreendendo, porque ali dentro do templo, ali a pessoa está comportada. A pessoa está fazendo louvor, a pessoa faz muitas coisas. A roupa dele ali dentro do templo é comportada. Mas quando ele passa da porta para fora, o pastor, o líder não tem mais nada a ver com a minha vida. O pastor não me manda, o líder não me manda, porque da porta para fora, eu tenho meu guarda-roupa que eu posso usar. Não estou dentro da igreja. Por isso você vai ver muitos líderes, muitas pessoas, que da porta para fora da igreja tem outra veste. Mas aquela líder que foi vista ali, dentro da igreja dela, vai com saião no pé. Ela vai com a roupa muito bem comportada. Então isso aí é um alerta, porque o que está acontecendo hoje não é uma repreensão assim, você não pode. Tem até a pastor que fala assim, mas da porta para fora não tem nada a ver com a vida do irmão, e nem da irmã. Ele usa o que ele quiser, ele faz o que ele quiser. Agora aqui dentro eu não permito. Então o que está acontecendo às vezes é esse ponto aí. Que a gente vai ver isso quase praticamente, pastor, no geral. Porque dentro da igreja dificilmente você vai ver um líder ou uma pessoa responsável com uma roupa inadequada. Vai ser muito difícil ver. Mas quando você vê a pessoa na rua, nas festas, as pessoas começam a mostrar um outro lado que não é aquilo que é verdadeiramente. Por isso tem muitos ímpios hoje, às vezes eu conversei com algumas pessoas, que muitas vezes ele não quer entrar para a igreja por conta disso. Ele falou, poxa, a pessoa que é da igreja, dentro da igreja a pessoa é uma coisa, e fora da igreja a pessoa é outra. É o que a gente falou aqui. A ideia que você tem de quem é Deus vai dizer, vai reger o seu comportamento. É uma ignorância muito grande entender que apenas na igreja, dentro do templo, tem que ser uma pessoa santa e reverente. Deus, Ele está em todos os lugares. E eu tenho que ser santo aqui dentro, lá fora, em qualquer lugar. Né? Dentro do meu quarto, com Deus, sozinho, tem que ser santo. Eu não posso pecar. Eu não posso, eu preciso ser santo. Então, não por questão de roupa, estou falando de questões gerais. Né? Quando você vai tomar banho, você é santo. Né? A questão não é essa. A questão é expor a nudez diante das pessoas. Então, isso é um absurdo. Né? Mas a falta de conhecimento de Deus tem gerado esse tipo de comportamento. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, estão dentro da igreja, mas não conhecem a Deus. São pastores, mas não conhecem a Deus. São obreiros, mas não conhecem a Deus. São líderes, mas não conhecem a Deus. Cantam, tocam, lideram crianças e não conhecem a Deus. Então, não estou falando da nossa igreja, estou falando desse contexto que a gente tem observado, tá? Em todos os lugares de todas as igrejas. Tá bom? Então é complicado. Próximo aí. A teologia deve ser feita num espírito de amor crescente. Grande mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então isso aplica-se particularmente ao trabalho da teologia. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus deve ser o que rege a minha vida. Ok? O que é que acontece na prática? Eu vou fazer uma coisa, por amor a Deus eu não vou fazer. Ou eu vou fazer dessa forma. Por quê? Porque Deus, Ele está ocupando o primeiro lugar na minha vida. Deus está ocupando o primeiro lugar. Eu vou amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Então, tudo o que eu faço, todo o meu ser está voltado a Deus para respeitá-lo, para amá-lo, para temê-lo, né? Para reverenciá-lo por amor. Então a teologia, conforme já observado, é um jeito de amar a Deus com a mente, mas deve ser feita no contexto do amor total a Deus. Eu não posso ser um intelectual, amar a Deus só aqui e no resto eu não amo a Deus, eu não reverencio a Deus. Então todo o meu ser deve reverenciar a Deus, espírito, alma e corpo. Você pode dizer amém? Amém. Próximo aí. Conhecimento de Deus, ele pode vir por meio da reflexão humana. A reflexão humana volta-se invariavelmente, né, para além da questão do conhecimento do mundo e do homem e para a questão de como conhecemos a Deus. Tá? Múltiplas religiões, né, representam essa reflexão. Você vê que
as religiões, elas existem, as pessoas se dedicam às entidades numa busca do conhecimento de Deus, de uma forma errada, muitas vezes de uma forma errada, mas é um exemplo da reflexão humana sobre o ser superior, sobre Deus. Muitas das vezes é errado, né? De uma forma errada, buscando ao Deus errado, mas é o esforço da reflexão humana sobre Deus. Próximo. O segundo é as Escrituras, e aqui não tem isso, tá? A questão do conhecimento de Deus é um tema contínuo em toda a Bíblia. Do lado humano, por exemplo, há o lamento de Jó que diz: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, Jó 23:3. Né? Olha só o anseio do coração de Jó. Eu queria tanto encontrá-lo, eu queria tanto estar com ele, eu queria tanto conhecê-lo, saber como ir à sua habitação. Ouvimos as palavras de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso são anseios do coração do homem em conhecer a Deus, do lado humano. E do lado humano deve haver, olha só, dentro de cada um de nós aqui, deve haver esse questionamento de Jó e de Filipe. Eu tenho que ter essa preocupação: como eu vou conhecer a Deus? Me revela, me mostra o Pai. Né? Então, são reflexões do coração de homens em busca do conhecimento de Deus. O clamor do coração é por encontrar a Deus, contemplá-lo, chegar em paz à sua presença. Tá? Então nós precisamos ter esse sentimento e entender, irmão, que as Escrituras são a revelação de Deus. Faça o braço para mim. Do lado divino, as Escrituras retratam Deus supremamente desejoso de que o seu povo o conheça. Uma das grandes passagens de Jeremias 9, 23 e 24. Vamos ler comigo? Olha só, presta atenção. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, o Senhor, Ele quer que nós o desejemos. Ele quer que nós coloquemos toda a nossa força, entendimento, coração para conhecê-lo, para buscá-lo. Essa é o que Deus revela na sua palavra. Deus não quer que o mundo não tenha conhecimento dele. Deus não quer que você seja ignorante com relação a ele. Pelo contrário, Deus quer que você o conheça. A condenação de Jesus para as pessoas que fazem a obra dele no juízo final e dizendo: não conheço, nunca os conheci, relata exatamente esse fato, de que nós precisamos conhecer, porque Deus diz na sua palavra: se alguém tem que se gloriar, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Que glória você tem aí? Eu conheço a Deus, sou amigo dele, meu amigo. Aleluia. Aí você tem alguma coisa de se gloriar. Glória a Mas Deus. você vai se gloriar em quê? Eu sou teu dom. Aí eu prego pra caramba. Aí eu canto muito. Aí eu toco pra caramba. Você conhece a Deus? Não. Não exatamente. Estou buscando, né? Estou buscando. A gente tem que se gloriar e conhecer o Senhor, irmão. Isso quer dizer o quê? Todos os nossos esforços devem ser para conhecer a Deus. Você entende isso? Amém. Amém? Amém. Próximo. Por outro lado, né, a falta de conhecimento genuíno de Deus é mostrada nas Escrituras como algo trágico. Nas palavras de abertura da profecia de Isaías, existe este lamento. Isaías 1, 2 e 3. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O povo está desviado de Deus, sacrificando a outros deuses, não conhece o Senhor, não conhece nada de Deus, e Deus está lamentando isso. Próximo. Em consequência dessa falta de conhecimento, o povo de Israel, né, 1:4, carregado de iniquidade, abandonaram o Senhor, a terra
está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. Porque a falta do conhecimento de Deus começa a gerar desgraça na vida da pessoa. Testemunho horrível, e a gente está caindo, irmão. Somos 60 milhões de evangélicos no mundo, sendo destruídos por falta de conhecimento, a grande maioria. Então, qual é a glória disso? Nenhuma. Precisamos clamar, irmão, precisamos orar, buscar o Senhor pela nossa vida e pela nossa nação. Porque você pensa assim, 50 milhões de evangélicos, não estamos nada, somos 200 milhões de brasileiros. 25% dos brasileiros são evangélicos. Caramba, a gente tem potência. Glorice o homem em conhecer o Senhor. Porque o que adianta números? O que adianta uma multidão? É igual aquela questão de Gideão, né? Vamos lá, 32 mil. Volta para casa dos covardes. 22 mil. Não tinha vergonha, não. Não tinha vergonha, não. 22 mil voltaram para casa, ficaram 10 mil. E Deus falou assim: ainda tem muita gente aí. Desce ao rio. Quem beber a água, afundar a cara na água, lá beber como bebe o cão, manda voltar para casa. Quem pegar a água e trazer a água na mão, vigilante. Com esses que você vai à guerra e você vai ser vitorioso. Foram 300 homens que foram para o Gibeão. Não é a quantidade, mas é lamentável, é triste a gente ver como a falta do conhecimento de Deus tem levado pessoas, igrejas, a ter uma glória, a ter uma pompa, mas no fundo as pessoas são cristãs dentro do templo, lá fora não são cristãs. E isso vai gerar consequências, sim ou não? O pecado traz consequências, sim ou não? Sim. Aí a Bíblia diz assim, Oséias, né? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Próximo. Ainda falando do conhecimento de Deus, as consequências trágicas, né, de não conhecer a Deus são males de todos os tipos, a destruição. O que o Senhor deseja do seu povo? Novamente o Senhor, por meio de Oséias, declara: desejo misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. A misericórdia e o conhecimento de Deus estão no mesmo nível aí. Pois não? Oi? Sim. Então, o desejo misericórdia e não sacrifício. Porque eu ofereço sacrifício, mas eu engano, eu minto, eu leso meu irmão. Cadê a misericórdia? Conhecimento de Deus em vez de holocausto. Vou oferecer o holocausto, mas não conheço Deus. Eu vou oferecer um culto, mas eu, na verdade, eu sou íntimo de Deus. Então, queridos, nós vamos ficar por aqui hoje, essa aula introdutória ao conhecimento de Deus. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. A teologia não é algo que vai te afastar de Deus. A verdadeira teologia, ela está baseada na oração, na reverência, no temor, no conhecimento de Deus para a mudança da nossa vida, do nosso caráter, da nossa personalidade, a imagem e semelhança de Deus. E a falta do conhecimento vai trazer consequências, vai trazer destruição, vai trazer pecado. Porque o povo se afasta e entra na questão do pecado quando não conhece a Deus. Porque se conhecendo realmente a Deus, você vai ter medo de pecar. Você vai ter reverência. Você vai fazer uma coisa, na hora o Espírito Santo vai te falar que você vai ter medo de errar. Porque sabendo quem Deus é. E muito cuidado quando entrares na casa de Deus. Muito cuidado quando você for oferecer fogo diante do Senhor, adoração. Se alguma coisa no teu coração está sujando o coração, deixa isso no altar. Vai reconciliar com o irmão, vai liberar perdão, vai limpar o coração e depois você vem e apresenta a oferta ao Senhor. Pois não. Esse microfone está onde?
uma diaconisa, eu tenho que fazer, porque senão vai o que eu vou falar do meu pastor. É isso que nós temos que ficar preocupados. Porque se não está bem, não vamos fazer assim. Se a gente não está bem, a gente vai preocupar. Se a gente não Porque está bem, é você diante de Deus. Não é você as pessoas. Isso que eu vejo, que as pessoas querem a satisfação do pastor. Primeiro tem que dar satisfação a Deus. Isso aí. Então acontece muito isso. Entendeu? Aí dá aquele exemplo assim, tipo, pô, a igreja está assim, então o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí vem um e prega, né, sobre conceito, alguma coisa, a igreja aí, não, falou isso, eu estou falando isso porque uma pastora falou isso para mim. Nossa, vinha um pregar concerto. Cara, eu fui descobrir que o presbítero estava. Eu falei, mas se tem um pregador vindo, está pregando um concerto na minha igreja, eu já tenho que ficar atento. O outro vem, está pregando, eu tenho que ficar atento. Para celebrar o Senhor. Aí eles foram para o cativeiro por falta de conhecimento de Deus. Quando voltaram, a preocupação de Esdras. Logo construiu um púlpito, logo subiu, intérprete, vamos ensinar a Bíblia ao povo. Porque nós fomos para o cativeiro por falta de conhecimento. Nós fomos para o cativeiro, passando 70 anos na Babilônia, por falta de conhecimento de Deus. Então vamos consertar isso. Criaram-se as sinagogas, criaram-se os púlpitos, criaram-se os mecanismos de ensino. E então agora, e mesmo assim, quando Jesus vem, o povo está desviado de Deus ainda. Porque não é só o conhecimento, eu preciso entender que a verdadeira teologia é baseada na oração, na pureza de coração, no temor, e tudo isso é você e Deus. Você, muito bem falado. É a pessoa e Deus. Nós vamos sair daqui agora. Você acha que Deus não está lá fora? Você acha que Deus não está na sua casa? Você acha que Deus não está... É você e Deus. Irmãos, o culto não termina. Nós terminamos a reunião. Mas o culto é contínuo. Essa busca pelo conhecimento de Deus é contínuo. A oração é contínua. O estudo da Bíblia é contínuo. A minha vida com Deus tem que ser contínua. A reverência a Deus é contínua. Você pode dizer amém? Por falta de conhecimento vem a destruição. Falta de conhecimento vem a destruição. Então precisamos conhecer. Conhecer a Deus. Sim. Por meio de quê? Sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Agradecer ao Senhor, nosso Deus,